Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. De todas as provas, as mais duras são aquelas que afetam o coração. Amigo ouvinte, inicia o programa Evangelho e Vida pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Aqui falando Henrique Fernandes, apresentador. Com muita alegria aqui estamos para conversar com você a respeito de algum tema relacionado à obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. E para hoje escolhemos uma frase há pouco lida, que aparece no capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Quando então, no item 9, o amigo espiritual desenvolve o tema relativo à ingratidão dos filhos e os laços de família, dizendo a frase que vamos repetir: de todas as provas, as mais duras são aquelas que afetam o coração. Não vamos abordar de modo direto, específico, o tema da ingratidão, pelo menos naquilo que se refere à relação entre pais e filhos. Esse é um tema valioso, mas nós queremos dedicar alguma atenção a essa frase. Por que o amigo espiritual, que assina como Santo Agostinho, no ano de 1862, escreveu dessa forma? Vamos pensar juntos sobre as nossas provas. O que são provas? São desafios existenciais, são dificuldades que todos enfrentamos, porque dentro do nosso processo evolutivo, considerando a dinâmica do crescimento espiritual ao longo das múltiplas experiências carnais, as provações têm um papel. E que papel é esse? É muito comum nós olharmos para esse tema de uma forma, às vezes, um pouco pessimista ou negativista, ou de uma forma mais clara, adotando uma perspectiva de sofrimento, de peso, algo difícil. Para evoluir é preciso sofrer, as provas se destinam a isso, sofrer, porque senão o indivíduo não se aprimora, não amadurece, não cresce. Não é assim que aparece, por exemplo, no capítulo 5 da obra, que trata do tema das aflições, é o capítulo mais extenso do livro. No item 26, um amigo espiritual, no ano de 1863, escreveu algo que nos convida a pensar de uma outra forma. Ele diz assim: as provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Isso nos faz refletir, amigo ouvinte. É uma outra forma de ler o mesmo assunto, o mesmo tema. Não precisamos ficar presos àquela visão do sofrimento como castigo, como pagamento de uma dívida, vamos colocar nesses termos. Provas são desafios existenciais. Provas são oportunidades de crescimento. Por isso ele diz: as provas têm por fim exercitar a inteligência. Uma criança, vamos trazer isso para o plano do desenvolvimento da inteligência, que é um tema da psicologia cognitiva. Se uma criança não enfrenta desafios, como ela vai desenvolver a inteligência? É essa capacidade de relacionar coisas no mundo material, representar essas coisas
no campo da mente, pelos processos da abstração, isso vai se desenvolvendo aos pouquinhos, desde o bebê até os anos seguintes do desenvolvimento psicológico, cognitivo. Mas a criança precisa enfrentar desafios, impasses, coisas novas com as quais ela nunca lidou, porque a partir de uma base já conquistada de habilidades, de recursos, ela precisa encontrar, diante de coisas novas, outros caminhos. Então, provas são desafios, não são testes e não são punições, são desafios, são propostas de crescimento. Por isso ele diz, vamos repetir, tem por fim exercitar a inteligência. E também, ou ainda como ele diz, tanto quanto, quer dizer, da mesma forma que esses desafios nos convidam a exercitar a inteligência, ampliando-a, desenvolvendo-a, da mesma forma, nesses contextos desafiadores, vamos treinar a paciência e a resignação, que, no mesmo livro, é conceituado como resignação, um consentimento do coração. É quando o coração se abre para a vida e aceita a vida. Isso é resignação. Não é passividade. É pacificar-se internamente e fazer esse movimento de abertura para a vida, para si próprio, para o outro, para as dores que surgem ao longo do caminho, que são também provações, e muita paciência, que é a capacidade de esperar de uma forma dinâmica. Paciência, resignação, aceitação, abertura moram no mesmo pacote de vida e de forma de se relacionar com os processos da vida. Então, voltando à frase que escolhemos para a nossa reflexão no programa de hoje, de todas as provas, as mais duras são aquelas que afetam o coração. E por que será que ele diz isso? Claro que ele está num contexto, num tema ligado à ingratidão. A ingratidão fere o coração de uma pessoa. Mas vamos ampliar um pouco essa reflexão. Considerando todos esses desafios da vida, os mais difíceis, as provas mais duras, são aquelas que afetam o coração. Então vamos juntar uma coisa com a outra. Se as provas têm por finalidade exercitar a nossa inteligência, a paciência e a resignação, e se, dentre todas as provas, as mais duras, as mais desafiadoras, as mais difíceis, são aquelas que afetam o coração, então qual pode ser a nossa atitude diante desses desafios? Treinar novas habilidades ou adquirir habilidades. Porque, de fato, quando o coração é afetado, nós sofremos muito. Evidente que estamos aqui nos referindo a coração como uma metáfora. Aquilo que representa o lugar mais sagrado dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E é exatamente por isso que as provas mais difíceis são aquelas que se dirigem ao coração porque alcançam o campo da nossa afetividade. Vamos olhar para a palavra afeto. Afeto nos afeta, nos alcança e pode nos ferir, pode machucar. É por isso, as mais duras provações são essas que afetam o coração, porque estamos no terreno da afetividade, estamos no campo das emoções, e emoção é um tema complexo e não existe vida sem afeto, sem sentimento, sem emoção.
Por isso, no campo das relações familiares, no contexto das relações afetivas entre amigos, colegas, onde quer que estejam pessoas que se relacionem afetivamente, emocionalmente, normalmente são parceiros ou parceiras íntimas, colegas, familiares, vizinhos muitas vezes. Quando ocorre um desafio, um problema, uma perturbação nessas relações, isso nos afeta muito, porque alcança o coração. Podemos nos deparar com a raiva, medos, ressentimentos, mágoas, pensamentos e desejos de vingança. É por isso que ele diz, de fato, considerando as provas, as mais duras são essas, que envolvem o afeto. E se as provas têm por finalidade exercitar a inteligência, então nós vamos precisar de um tipo diferente de inteligência. Não basta ser bom em matemática, em cálculos, ter lido milhares de livros, romances. Tudo isso é muito valioso, mas nós vamos precisar de uma inteligência emocional e uma inteligência social, interpessoal, para lidarmos com essas provas mais duras que afetam o nosso coração. E é por isso que Allan Kardec, nesse capítulo 14 do Evangelho, dá tanto destaque à frase que aparece em Mateus, em Marcos, em Lucas, sobre a necessidade, a importância, o valor de honrar a vosso pai e a vossa mãe. Todas essas dinâmicas interacionais são difíceis, porque envolvem, uma vez mais aqui falando, o afeto, a emoção mais sutil, a compreensão, a aceitação, a paciência, a humildade, a tolerância, todos esses temas bem desafiadores. É por isso que tudo isso pode afetar profundamente o nosso coração. Lidar com as emoções, amigo ouvinte, é um tema difícil, não é simples. Sobretudo quando estamos enfrentando conflitos, adversidades, questões familiares. Será que foi isso que levou o autor de João a escrever, capítulo 10, item 10, em se referindo à figura de Jesus de Nazaré, aquela ideia: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Para vivermos isto, uma vida com abundância, que significa uma vida com sentido, com propósito, uma vida com plenitude, nós teremos que, necessariamente, enfrentar o tema das emoções, da afetividade na nossa vida. Eu comigo, como propõem as 3 dinâmicas de As Leis Morais. Eu comigo, eu com o outro e eu com Deus. Teremos que olhar para isso, cuidar do nosso coração ressentido, olhar para os nossos padrões reativos quando somos contrariados. Isso é necessário. É treinar a inteligência. Também eu pergunto, será que foi isso que levou Allan Kardec, no capítulo 17 da mesma obra, no item 4, a se referir aos bons espíritas de uma forma muito específica, como ele fez? Vamos dar uma olhada. Quando ele define o perfil do espírita, aquele que se dedica, que estuda, que faz o estudo de si mesmo, que busca se transformar, melhorar um pouco os seus padrões pessoais e também interpessoais, ele diz assim: os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Ele está se referindo ao que ele chama de bons espíritas. Quer dizer,
sendo um bom espírita, poderemos dizer um bom cristão, alguma pessoa que de fato veste a camisa e aplica o conhecimento, as informações que ele aprendeu na sua doutrina, no seu campo de desenvolvimento espiritual. Aqui ele chama de bons espíritas. Mas olha o que ele diz, como ele define isso. Esse conhecimento doutrinário, os princípios da doutrina, como está no texto, vibram fibras que nos outros se conservam inertes. Quem são os outros? Aquele que não é visto como um bom espírita, digamos assim. Não estamos julgando ninguém, mas o texto nos faz pensar nisso. O bom espírita é aquele, aí Allan Kardec resume logo na outra frase, resumindo a ideia. É aquele que foi tocado no coração. Não é aquele que foi tocado na cabeça, no conhecimento, na razão, o que sem dúvida precisa ocorrer. O estudo, a leitura, a reflexão. Mas é aquele que foi tocado no coração, pelo que inabalável se lhe torna a fé. O que isto quer dizer? A fé inabalável, aquela fé amadurecida, potente, nasce de um coração que foi tocado pela sensibilidade. Será que foi isso que levou Allan Kardec a dizer o que aqui está? Mais uma vez, voltamos à mesma ideia. De todas as provas, as mais duras são aquelas que afetam o coração, porque lidamos com o tema da afetividade, amar, ser amado, perdoar, pedir perdão, compreender, ser compreendido, acolher, ser acolhido. São temas da afetividade. E o outro lado, desafiador, mágoa, medo, raiva, inveja, ressentimento e muitos outros. Então, quando envolve o afeto, isso certamente, como já dissemos, vai nos afetar. E uma das bases para nós compreendermos o quanto o coração é afetado por tudo isso, por essas adversidades familiares, desentendimentos, discórdias. Uma das bases nós vamos encontrar nas neurociências. Um dos maiores especialistas no assunto escreveu um livro onde ele diz assim: O cérebro emocional é o nome do livro. É difícil imaginar a vida sem emoções. Nós vivemos para elas, estruturando circunstâncias que possam nos dar momentos de prazer e alegria, e evitando situações que conduzam à decepção, à tristeza ou desânimo. E logo depois ele comenta assim: a saúde mental depende da higiene emocional. Olha a importância disso. A saúde mental depende da higiene emocional. Quer dizer, como nós cuidamos das nossas emoções. Nesses contextos provacionais que mais duramente afetam o nosso coração, como nós estamos lidando com as emoções, porque isso vai impactar a nossa saúde mental. E ele prossegue: e na grande maioria, os problemas mentais refletem o colapso da organização emocional. Veja, amigo ouvinte, como isso é importante. Os problemas mentais refletem o colapso, a desorganização da emoção. E é importante nós prestarmos atenção como nós podemos lidar com tudo isso. Há uma frase de Leon Denis, na obra Depois da Morte, que eu acho particularmente importante. Ele diz assim: firmeza nos maus dias e coragem na adversidade. Isso para mim tem muito valor.
Nos maus dias, firmeza. Diante da adversidade, coragem. Coragem é aquilo que remete ao coração. O cor de coragem é o mesmo cor de coração. Então é preciso estar ligado ao coração, porque ele foi ferido. E muita firmeza nos maus dias, e em se referindo ao ensinamento doutrinário, Leon Denis comenta da seguinte forma: o seu ensino bem compreendido pode acalmar as aflições mais vivas, dar a todos a força da alma e a coragem na adversidade. É um resumo bem interessante. Se você encontra isso no Espiritismo, conforme as orientações de Kardec, Leon Denis, está ótimo. Se você encontra essa calma nas aflições, a força da alma e a coragem na adversidade, em outros contextos religiosos ou espirituais, esse é o seu lugar. Isso é muito valioso. Espiritualidade nos dá força de vida, energia de vida. E o mesmo Denis comenta que a adversidade é a grande escola. Essa ideia de que as provas fazem com que treinemos a inteligência, a paciência e a resignação. Leon Denis coloca nesses termos. A adversidade é a grande escola, o campo fértil das transformações. Vejam que é a mesma ideia. No capítulo referente às preces, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, há um ensinamento que penso também ser bastante importante, quando lá encontramos o seguinte: eleve, pois, aquele que se ache compenetrado desta verdade, o seu pensamento a Deus, quando sinta aproximar-se o sono, e peça o conselho dos bons espíritos. O pensamento espírita, querido amigo que nos ouve, nos convida a essa conexão com os bons espíritos. Eles nos ajudam porque há uma troca, há um diálogo mental entre nós e essa humanidade desencarnada, humanidade esta que foi já tocada pelo sentimento da compaixão e pode nos ajudar. Quem assim pensa e quem acredita nisso, que eleve o seu pensamento a Deus quando sinta aproximar-se o sono, e então peça o conselho dos bons espíritos e de todos cuja memória lhe seja cara, a fim de que venham juntar-se-lhe nos curtos instantes de liberdade que lhes são concedidos, e ao despertar, sentir-se-á mais forte contra o mal e mais corajoso diante da adversidade. É uma fonte espiritual, uma fonte poderosa de recursos, a oração e essa conexão com os bons amigos espirituais. Porque, não raras vezes, quando estamos fora do corpo físico, aquilo que Allan Kardec chama, no capítulo 8 de O Livro dos Espíritos, a emancipação da alma, nesses instantes de liberdade, nos juntaremos a esses bons amigos espirituais. É uma convivência, uma interação que é fonte de recursos. E como diz o texto, quando despertarmos, nos sentiremos mais fortes contra o mal. Ele não diz sem problemas, com tudo resolvido. Não vamos acordar dessa forma, a vida toda transformada. Não. Mas estaremos fortalecidos e com mais coragem diante da adversidade. E por que coragem? Porque nesses colóquios, nesses encontros espirituais, os corações estão envolvidos.
Então, trazemos mais afetos, memórias afetivas boas, porque isso fica registrado na dimensão inconsciente. Por isso, mais corajosos diante dos grandes desafios. Reflitamos sobre tudo isso. Aqui nos despedimos, amigo ouvinte, desejando a você muita paz e agradecendo sua presença no programa Evangelho e Vida, apoiando a Rádio Rio de Janeiro. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.